Ele está gravando. Eu vou dar um print e colocar lá no grupo. Cadê o sorriso ali? Vou entrar mais um. Um sorriso, é o seu bonito, que você fez para o grupo da igreja, é o seu. Ah? Colocar lá, já estamos com a sala aberta. Vamos fazer a oração e começar? O pessoal vai entrando. Vamos. Quer que eu faça? Pode orar, Guerra. Orar? Tá bom, então vamos orar. Pai de amor, louvado seja o teu nome, Deus. Nós agradecemos ao Senhor pelas tuas misericórdias. Agradecemos ao Senhor, ó Deus, de uma maneira muito especial pelo culto que prestamos a Ti nessa manhã, com o recebimento de irmãos, com batismo, com profissão de fé. Louvamos, ó Deus, o Teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito na vida da nossa igreja. O Senhor continue nos abençoando agora, nessa aula da Escola Dominical, abençoe-o ao seu, que ele traga, ó Deus, a nós tudo aquilo que o Senhor já falou no seu coração. E que assim seja a bênção para todos aqueles que estão aqui e aqueles que estão chegando também. Abençoe todas as outras salas, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia para aqueles que eu ainda não cumprimentei. Tem bastante gente aí sem vídeo, né? A gente vai iniciar mais uma aula na escola dominical. O culto terminou um pouquinho mais tarde, recebemos membros, né? Batismo, profissão de fé, uma bênção na vida da igreja. A gente ficou muito feliz, o número de pessoas aí expressivo, né? E agradecemos a Deus por isso. Nós estaremos iniciando hoje uma nova lição, uma nova lição, não, um novo livro, material que a gente vai estar trabalhando, 8 aulas, se não me engano, 8, 9 aulas, e é um livro do pastor Tim Keller, são 8 aulas, tá? Não sei se dá para vocês verem aí. É esse livro que a gente vai estar estudando, se Deus permitir, nos próximos 2 meses. O título do livro é Nascimento, Casamento e Morte. Como encontrar Deus nos eventos mais significativos da vida. O pastor Tim Keller é um pastor da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Ele é muito conhecido aqui no Brasil. Ele tem um ministério muito conhecido no mundo todo. Ele foi pastor da Igreja Presbiteriana em Manhattan, nos Estados Unidos. Ele fundou uma igreja que funcionava bem ali no centro de Manhattan. Ela era montada todo final de semana, uma estrutura era montada, e essa igreja cresceu demais, essa igreja cresceu muito. Atualmente ele é presidente de uma organização que chama Redeemer City to City. É um ministério de plantação de igrejas no mundo todo. Aqui no Brasil tem um braço desse ministério. No ano passado, ele foi diagnosticado com câncer no pâncreas. Ele está em tratamento, eu não sei como é que está, a gente não tem ouvido muito notícia dele, mas a gente precisa estar orando por esse irmão querido, para que Deus esteja abençoando aí nessa sua recuperação, nesse seu processo aí com esse câncer. E ele tem várias obras editadas aqui no Brasil. Tem um livro muito bom que eu recomendo, Fé e Trabalho. E esse livro que eu não conhecia, ele é um livro muito bom. E ele fala um pouco sobre os estágios da nossa vida. Nascimento, casamento e morte. Tá ouvindo, Guerra? Ok. Você fez um não assim, eu...
Então, nós vamos tratar de um assunto que abrange a nossa vida toda. E nesse livro, durante todas as aulas, ele vai nos ajudar a responder 3 perguntas. Quais são essas perguntas? A primeira delas: tenho dedicado minha vida ao que de fato importa? A segunda pergunta: estou preparado para encarar essa nova etapa da vida? E a terceira pergunta: tenho um relacionamento genuíno com Deus? São perguntas, assim, à primeira vista, muito simples, mas na verdade não são. São perguntas sérias, que elas, antes de serem respondidas, exigem de cada um de nós uma reflexão. Uma reflexão, uma avaliação e uma resposta honesta, né? A vida, irmãos e irmãs, é uma jornada e a gente está trilhando nessa jornada. E o mais importante dessa nossa vida, dessa nossa jornada, é ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse é o momento mais importante da nossa vida. E nesse livro, nessas 3 partes, né, nascimento, casamento e morte, o livro vai nos ajudar a ter realmente, a refletir sobre o propósito da vida, né? Uma vida verdadeiramente transformada. E o livro vai nos ajudar e vai apresentar propostas bíblicas, propostas cristãs, para que nós tenhamos essa jornada debaixo da graça e do conhecimento do nosso Deus. Então, o objetivo do curso é fornecer, além da informação, né, orientação, consolo, sabedoria, discernimento e, acima de tudo, apontar soluções para a nossa vida, para os momentos da nossa vida, nessas 3 fases. Todos nós passamos pelo nascimento. E no nascimento ele apresenta 2 fases, né? O primeiro nascimento, o segundo nascimento. O casamento, a maioria das pessoas passam, outras não foram chamadas para isso. Os filhos. E uma questão que a gente tem dificuldade de abordar. A gente fala muito pouco sobre a morte. E ele vai ajudar a entender alguma coisa sobre isso, né? E nesse primeiro estudo, nessa primeira aula, a gente vai falar sobre primeiro nascimento. As próximas 2 aulas falaremos sobre o segundo nascimento. Eu queria que abrisse para o pessoal, Guerra, eu queria fazer algumas perguntas, vocês me ajudarem aqui. O que vocês entendem? Vocês já ouviram falar sobre primeiro nascimento, segundo nascimento? Alguém pode me ajudar? O que seria o primeiro nascimento? Tá aberto. Quem quiser, é só desmutar o microfone e falar. Fique à vontade. Estava tão em silêncio, eu achei que estava mutado. Não, tá perfeito aqui. É que o pessoal tá tímido aí, o pessoal não chegou ainda. Primeiro nascimento. O que vocês entendem por primeiro nascimento? Me ajudem aí. Qual o seu primeiro nascimento? Bom dia a todos. Agradecer primeiro que você aceitou aí de bate-pronto e última hora assumir a aula aí pela minha viagem. Obrigado. O primeiro nascimento eu entendo como nascimento físico, né? Aquele momento em que, então, você recepciona uma nova vida, um novo ser humano. Esse é o primeiro nascimento. E o segundo nascimento? Alguém pode me ajudar? O que é entendido por segundo nascimento? Conversão. Conversão? Aceitar a Cristo nos resgatar. É isso mesmo. É isso mesmo. O primeiro nascimento, como o Henrique falou, é um nascimento físico. A gente nasce para o mundo natural. Quem é o autor do primeiro nascimento? Vocês sabem? O mesmo do segundo. Exatamente. É Deus. Deus é o autor do primeiro nascimento e o segundo nascimento é um nascimento espiritual, né? Recebemos uma nova vida. João, se você vai, peço para você abrir lá, é bom a gente abrir a Bíblia para
para verificar os textos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, eu vou ler aqui. Ele diz o seguinte, Jesus está dizendo: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Deus é o autor tanto do primeiro nascimento, e nós temos o primeiro nascimento porque Deus é o nosso Criador. E Deus é o autor do segundo nascimento, e nós temos o segundo nascimento porque Deus é o nosso Redentor. Eu acho muito bonito esse paralelo que o Tim Keller faz, né? O primeiro nascimento aponta para um Deus Criador, e o segundo nascimento aponta para um Deus Redentor. Hoje a gente vai falar do primeiro nascimento, Deus Criador. E o objetivo da aula hoje também é responder 3 perguntas nessa aula. E as perguntas são essas: o que significa receber nova vida humana de Deus? O que significa o primeiro nascimento? O que significa um bebê que vem ao mundo? A segunda pergunta: quais as responsabilidades da família e da igreja para com os recém-nascidos? O batismo hoje, a profissão de fé, o batismo principalmente na igreja hoje, vai nos ajudar muito a responder essa segunda pergunta. E a terceira: como podemos ajudar as crianças que entraram em nossa vida por meio do primeiro nascimento a experimentar o segundo nascimento? Então são 3 perguntas que eu acho extremamente interessantes e merecem a nossa avaliação cuidadosa. O que significa o nascimento de uma criança? Que responsabilidade a família e a igreja têm com essa criança no primeiro nascimento? E qual deve ser a nossa atitude como pais, como avós, como igreja, no auxílio dessa criança que teve o primeiro nascimento a ter também o segundo nascimento, a ter a vida regenerada? Ok até aqui? Tudo bem? Podemos prosseguir? Tá bom. Respondendo à primeira pergunta, o que significa receber nova vida humana de Deus? Eu vou pedir para uma pessoa abrir em Salmo 139, é um dos salmos que eu mais gosto. Salmo 139, versículo 13 a 16. Eu vou pedir para alguém abrir a Bíblia, por favor, e ler o Salmo 139, versículos 13 a 16. Pode ler? Pode. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que coisa maravilhosa esse salmo, né? Eu queria fazer uma pergunta. De acordo com o versículo 14, que diz assim: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Qual a definição que vocês acham, de acordo com esse versículo 14, do salmista com relação ao nascimento de um bebê, nascimento de uma criança? O que significou para o salmista que o nascimento... Tem 2 palavras-chave nesse versículo. O que você acha? Como que ele definiu? De que maneira que ocorreu esse nascimento? Ele quis dizer da melhor maneira possível, né, o seu? Como se, usando uma linguagem de gíria, por exemplo, é como se nos dias de hoje a gente fosse falar, isso é top da galáxia. É o máximo, é o ponto máximo de tudo, desse nascimento.
É mais ou menos por aí. Pessoal que está sem câmera aí, alguém quer arriscar uma resposta? Não, o pessoal está tímido, o seu. Está tímido hoje. Mas olha comigo o versículo 14 aqui. Graças te dou, visto que por modo... Qual é o modo que o ser humano vem ao mundo? Assombrosamente maravilhoso. O autor do livro, ele usa essa expressão. Ele diz assim que o nascimento de uma criança é algo maravilhoso e assombroso. Em algumas expressões, ele vai dizer assim que é algo esplêndido, que é algo estupendo, que é algo fora do comum. Porque realmente é isso, né? Quem é pai aqui, a hora que vê o filho nascer, uma vida humana ali, é inexplicável. Somente pode ser obra de Deus. Por isso que ele usa essa expressão. É muito assombroso, é muito maravilhoso. E essas expressões, elas são extremamente ricas. Ela indica, né, que uma criança, que todo bebê que nasce ao mundo é uma criação maravilhosa. E ao mesmo tempo a gente fica de queixo caído, fica boquiaberto. É uma nova vida humana criada à imagem e semelhança de Deus. E Deus resolveu, na sua infinita sabedoria, ele não trouxe a criança ao mundo do nada, como fez com o pó da terra, com Adão, com a costela de Adão, Eva. Ele usou as duas criaturas humanas que ele fez, Adão e Eva, um homem e uma mulher, para que, através do relacionamento deles, pudesse vir ao mundo um novo ser. Então, isso é maravilhoso demais, é assombroso. Ninguém deve olhar para um bebê com mais admiração e temor do que os seus pais. E é algo assim, os pais hoje, né? Hoje até a filmagem, na minha época, eu fui saber o sexo dos dois porque o pediatra veio falar, ó, é menino, ó, é menina. Ah, não tinha aquele negócio de ficar filmando no hospital. Hoje tudo é filmado, né? Tudo já é planejado. Mas é algo assim que a hora que você recebe a notícia que você vai ter um filho, quem é pai aqui sabe disso, né? É assim, algo inexplicável, é algo maravilhoso. Então, é essa a primeira expressão. O que significa receber nova vida humana de Deus? É algo assombroso e algo maravilhoso. Ok até aqui? Eu queria que você abrisse comigo agora, nós vamos ver o segundo ponto do que significa receber uma nova criança, uma nova criatura. Salmo 127, muito conhecido também. Eu vou pedir para alguém ler o versículo 3 para mim. Salmo 127, 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Olha só. Quem que leu aí foi a Beth? Sim, fui eu. Tudo bom? Graças a Deus, bem vocês. Tudo jóia, graças a Deus. Ô Beth, de acordo com o que a criança é, então, no começo do versículo aí? O que significa? Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. É uma herança, é uma bênção, né? Infelizmente, a gente vive numa cultura que, para muitos pais, a criança é um fardo, é um peso. Aí resolve fazer o quê? Ou um aborto ou um abandono. O local onde meus netos foram adotados tem entre crianças, adolescentes e já jovens, até 18 anos eles ficam lá, 80 pessoas. 80 pessoas que nasceram ou por maus tratos ou por abandono, uma razão qualquer, não estão com a família, estão ali aguardando uma adoção. E então, para muita gente faz a opção hoje de não ter filhos, né? Muitas vezes por motivos egoístas. Mas a Bíblia vai dizer que filho é bênção, não é fardo.
Trazer uma nova vida ao mundo é algo tremendo, impressionante, é bênção do Senhor. Filhos são herança, filhos são tesouros preciosos que Deus concede, que Deus nos concede, né? É uma graça que Deus confia aos pais para cuidar, para educar. A gente vai ver depois a responsabilidade dos pais em relação a isso, né? Nós somos privilegiados realmente por gerarmos filhos à imagem e semelhança de Deus. Então, o primeiro ponto que o autor do livro retrata é esse. O que significa o nascimento de uma criança? Algo assombroso, algo maravilhoso. É um milagre de Deus. E é uma bênção do Senhor, porque filho é herança do Senhor. Tudo bem até aqui? Então, a gente respondemos a primeira pergunta, né? O que significa um novo ser vindo ao mundo? Algo maravilhoso, algo assombroso, bênção, herança do Senhor. E agora que ele veio ao mundo? Qual é a responsabilidade que os pais, a família e a igreja têm? Eu achei muito interessante, principalmente por no dia de hoje termos o batismo, que a primeira responsabilidade que o Tim Keller coloca aqui no seu livro é o batismo. Olha que interessante. A responsabilidade que nós, como pais, temos. O nosso filho nasceu. Vamos apresentá-lo ao batismo ao Senhor. E ele diz o seguinte: os filhos são uma alegria, mas muitas vezes a impressão dos pais é que a responsabilidade é pesada demais. E diante disso, a igreja cristã oferece o sacramento do batismo. E ele cita, o pastor Misael citou esse texto hoje, Lucas 2:22, quando Jesus nasceu, José e Maria, seus pais, o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. O pastor Misael também disse isso, que o batismo não salva. O batismo da criança não salva. No exame de candidatos à profissão de fé, um dos casais vieram de uma outra igreja, eles tinham o entendimento que os filhos deveriam optar o momento e, se quisessem fazer o batismo, eles não fazem o batismo de criança. Conversamos com ele, expliquei o nosso posicionamento. Graças a Deus, a criança foi batizada hoje. Mas o batismo, para nós, é o sinal de uma aliança, de um pacto. Da mesma forma que existia o pacto do Senhor com Abrão, da circuncisão, né, ao 8º dia, representando o sinal de uma aliança, nós apresentamos os nossos filhos ao batismo também como um sinal da aliança, ou seja, que eles fazem parte da aliança que eu, como pai, que a Flávia, como mãe, temos com o nosso Deus. Isso é muito importante. É importante também que essa aliança é mostrada publicamente para a igreja, né? E para o mundo espiritual. Olha, o meu filho está sendo apresentado ao Senhor. O meu filho, a minha filha, fazem parte da aliança. E vocês viram também na cerimônia hoje que os pais fazem juramentos, que os pais prometem educar os filhos nos caminhos do Senhor, ensiná-los, levá-los à igreja, orar com eles, e a igreja também assume o compromisso de ser um apoio, de servir como testemunho para a formação dessas crianças. Então eu achei muito importante essa abordagem que o autor do livro faz. A primeira responsabilidade dos pais, normalmente a gente vai falar educação, mas isso faz parte da educação, é levar o batismo. E ele diz o seguinte: embora o batismo não salve a criança, cremos que graça e força divina reais são concedidas por Deus em resposta a esses votos, pois nosso Deus é um Deus de aliança que honra promessas. Aí ele remete para Gênesis 17, 9 a 10, que o pastor falou hoje, que foi a aliança de Deus com Abrão e toda a sua descendência. Além disso, a nossa Constituição da Igreja Presbiteriana
na letra U do artigo 83, diz que, olha só a responsabilidade do conselho da igreja. O conselho é responsável por velar para que os pais não descuidem de apresentar os seus filhos ao batismo. E no artigo 11 do princípio de liturgia também é expresso, no sentido de que os membros da Igreja Presbiteriana do Brasil devem apresentar seus filhos para o batismo. E ele acrescenta aqui, não podendo negligenciar esta ordenança. É muito importante essa questão do batismo. Não é algo mecânico, não é algo feito por costume, não. É algo que nós fazemos em resposta àquilo que Deus nos deu, os nossos filhos. E nós, naquele momento, nós estamos consagrando ao Senhor, assumindo compromissos públicos, e a igreja tem essa responsabilidade também, de ser um ponto de apoio. Beleza? Alguém quer comentar sobre esse tópico? Eu queria o seu. Pois não. O Tim Keller aborda também nisso aí uma coisa que para mim fez bastante sentido em relação à situação que nós vivenciamos hoje na sociedade. Você falou um pouco disso, mas eu queria só ratificar suas palavras aí. A tendência da sociedade hoje, a cosmovisão que nós temos na atualidade, é essa questão de uma escolha totalmente libertina, né? Então, você escolhe se você quer estudar ou não, se que você quer seguir uma profissão ou não, escolhe o tipo de literatura que você lê, escolhe a série de TV que você assiste, escolhe a sua opção sexual. Então, é um direcionamento totalmente libertino. E daí essa ideia de você levar o filho a apresentar a igreja, isso já como parte do seu ministério na criação dos seus filhos, e como obediência à ordenança de Deus que você deve ensinar lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, que ainda quando for velho não se desviará dele, é uma atitude que não é muito bem vista pela sociedade, a situação de você, como se fosse impor uma visão de vida cristã para esse novo nascido, não é isso? Para mim, isso cada vez faz mais sentido no meio que eu convivo. Isso aí causa muita estranheza no meio que eu convivo, essa situação da gente estar levando a criança para ser batizada, levando a criança na igreja, como se estivesse a obrigando e tolhindo de outras opções. E, na verdade, no nosso entendimento, é bem o contrário disso, entendendo que isso é a opção de vida e a prioridade de vida para a gente. Se nós não tomarmos esse ministério com aplicabilidade prática e com afinco, nós somos negligentes em relação às ordenanças de Deus para a vida do casal, a vida da família e a vida dos filhos. Ô Henrique, isso que você falou, eu vou te dizer na prática. O Tiago e a Lídia ficaram mais de 4 anos na fila de espera de adoção porque ele é pastor. E pelo fato dele ser pastor, tanto a assistente social como a psicóloga lá na cidade de Limeira, ele foi saber depois, inclusive ela foi mandada embora, até falei graças a Deus por isso. Por quê? Porque ele, como pastor, ele vai tentar inculcar na cabeça da criança princípios doutrinários que não são saudáveis, porque a criança tem o direito de optar. Então, esses princípios cristãos não devem ser colocados na cabeça das crianças. E é isso que o mundo pensa. É essa a forma. Por isso é importante, gente. Os nossos filhos, os nossos netos, eles vão. O próximo tópico aqui, ele fala assim: depois que você batizou, como é que você pode ajudar a família, a igreja, a criança? Porque ela precisa passar pelo segundo nascimento, senão ela não vai ser salva. Ela precisa ter um encontro com o Senhor e Salvador. Agora, a concorrência aí fora é desumana. É somente pela graça mesmo. A concorrência aí fora, os nossos filhos, nós mesmos, irmãos, nós somos assediados todo dia por essa cultura demoníaca. E quando você quer transformar, em qualquer ambiente que você esteja, em qualquer ambiente, trabalho, você que está no hospital, se você for falar das coisas de Cristo, você vai ser ridicularizado. Você vai falar, isso só serve
para a igreja. Aqui nós estamos num mundo em que isso não é aceito. O mundo está dividido hoje entre o público e o privado, né? O secular. E o secular, como é que chama o outro mesmo? Esqueci. Tem um outro nome. Laico. Laico. O Estado é laico, então você não pode falar das coisas de Deus. E aí, a gente vai para responder a próxima pergunta, a gente tem que ir para Deuteronômio 6:4. Vamos abrir lá para a gente aproveitar e caminhar para a resposta à terceira pergunta. Então, a primeira a gente viu, né? Todo ser que vem ao mundo é bênção do Senhor, é algo maravilhoso, assombroso. Depois que é criança nossa, nós temos essa responsabilidade de consagrá-la ao Senhor, apresentar ao Senhor através do batismo. E depois, gente, aí que o negócio pega, porque é Deuteronômio 6. E a gente vai ler só o versículo 4-9. Vou resumir um pouquinho aqui por causa do tempo, tá? Porque esse negócio de criação de filhos dá para fazer um curso. Dá para fazer um curso de 6 meses sobre isso. Mas isso aqui é fundamental. Deuteronômio 6, de 4-9, eu vou ler, diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha o que diz o versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e das suas portas. A palavra de Deus é muito clara. A única forma que você tem para ajudar, para auxiliar o seu filho, o seu neto a ter o segundo nascimento é aplicar Deuteronômio 6, de 4-9. Deus dá a instrução. E que instruções são essas? Que instruções são essas? No versículo 4, alguém pode ler o versículo 4 para mim de novo, por favor? A primeira instrução. Qual a consciência que nós devemos desenvolver os nossos filhos, os nossos netos? O que eu tenho que ensinar para ele? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual é o primeiro ensinamento, Guerra, que eu tenho que passar para o meu filho e para o meu neto? Que o nosso Deus é o nosso único e suficiente Salvador, o nosso único Senhor. Exatamente. O que eu falo para a criança? Olha, filho, olha, meu neto. O Deus que nós cremos, ele é único, ele é suficiente, ele é o único Senhor e ele é digno do nosso louvor e a nossa adoração. É o único Senhor. Versículo 5, alguém leia, por favor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Qual é o segundo ensino que eu devo, além de mostrar para o meu filho, para minha filha, para o meu neto, para minha neta, que Deus ele é único? O que ele, sabendo que Deus é único, qual é outro ensinamento, de acordo com o versículo 5? Nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Exatamente. E quando eu falo que nós devemos amá-lo, nós devemos mostrar o que Deus fez. Ele enviou Jesus Cristo por amor a nós. Ele morreu pelos nossos pecados. E aí eu devo amá-lo, né? Amarás o Senhor teu Deus. E que tipo de amor é esse? De todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Versículo 6, alguém lê, por favor. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. É que é importante, Henrique. Para mim ensinar isso ao meu filho, primeiro preciso o quê? Eu tenho uma aplicação para mim. Qual é? Você tem que conhecer a palavra. Exatamente. E guardá-la no coração. Tem um pensador, eu até descobri o nome dele recentemente no artigo e esqueci, mas meu pai falava muito isso, e tem um
isso é muito prático, né? Que as suas atitudes falam tão alto que as suas palavras não podem ser ouvidas. Exatamente. Em outras palavras, nós temos que dar o exemplo, né? Nós temos que, essa palavra tem que estar no nosso coração, primeiro, né? Estarão no teu coração. Aí, depois que eu me entronizei essa palavra no meu coração, aí eu vou para o versículo 7. O que eu faço? Alguém leia o 7, por favor. Pode continuar, Henrique. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Olha só, essa palavra primeiro vai estar no meu coração. Essa prática cristã precisa estar presente na minha vida, e ele precisa estar vendo, observando isso. Só depois eu vou transmiti-la. Eu vou transmitir ao meu filho, ao meu neto, e essa expressão que ele usa, tu as inculcarás, realmente abrir a cabeça e colocar lá dentro. E qual o momento que eu faço isso? Qual a hora que eu faço isso? De acordo com o versículo 7. Que horário? Tem um horário específico? A toda hora, né? Toda... 24/7, como o povo gosta de falar. A toda hora, porque ele vai dizer o seguinte, né? Eu vou falar sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, a todo momento. É um discipulado, não é fácil. Criar, educar filho, com a concorrência que tem nesse mundo hoje, não é fácil. É uma tarefa, e é uma tarefa, o Deuteronômio é bem clara aqui, ela começa com a família, com os pais, e aqui eu incluo os avós, porque agora eu sou avô, né? Então eu quero me incluir em tudo aqui. Sabe por quê? Tem gente que transfere isso, transfere para a igreja. Ah, lá na UPA eles não estão falando, não estão ensinando a Bíblia, na OCP, nossa, nem lê a Bíblia, meu filho não sabe Bíblia, a igreja não ensina. Gente, a igreja tem que ter ferramenta, mas é subsidiária. O ensino principal, a responsabilidade, primeiramente, é dos pais. Ensinar a palavra e ensinar realmente com constância, em todos os momentos da vida. Ensinamento da palavra de Deus com diligência, em cada momento, a qualquer hora. E quando ele fala aqui, o Henrique, ao deitar-te e ao levantar-te, porque já tem estudos que diz assim, com que você ocupa a sua mente a hora que você vai deitar, provavelmente você acorda com aquilo na cabeça ainda. E a sua mente, com que é ocupada pela manhã, possivelmente durante o dia você vai ter alguns lampejos daquilo que você viu de manhã. E é verdade. Quando você lê um texto bíblico de manhã, faz uma devocional, algumas coisas acontecem durante o dia que você vai lembrar daquele texto e você vai poder aplicar. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Fala, puxa, eu vi isso hoje. Assim, lá com Abrão foi assim, a obediência, com Davi, a desobediência ocasionou isso. Porque essa palavra fica na nossa mente. Por isso que é importante, a gente sempre fala isso, o culto do devocional, o culto familiar, com as crianças. É difícil, gente. Eu falo isso, mas a hora que eu pego o meu diário aqui, tem vezes que eu furo 3 dias, 2 dias, já furei uma semana, 15 dias. Mas não importa, eu vou lá, começo de novo, aí vira o ano, eu vou refazer aquilo que eu não passei no ano. Mas é constância, né? Isso é muito importante. E ele conclui, a gente vai concluir aqui, dizendo o seguinte: se você entregar seus filhos a Deus, cultivar o coração deles em comunidade e aceitar com oração e graça o sacrifício de educá-los, porque realmente é um sacrifício, mas é um sacrifício abençoador, é possível que eles contemplem o segundo e novo nascimento pelo Espírito. E é desse tema que a gente vai tratar nos próximos 2 capítulos. Então, se eu fosse você, eu não perderia os próximos 2 capítulos, porque nós fizemos uma introdução do primeiro nascimento. Agora, nos próximos 2 capítulos, ele dá uma abordagem muito profunda, muito ampla,
sobre a nossa responsabilidade como pais para que os nossos filhos tenham um encontro pessoal com Deus. Mais uma vez ele repete, e a gente tem texto bíblico que fundamenta isso. O fato de os nossos filhos nascerem em um lar cristão, o fato deles terem sido batizados na infância, na igreja, não garante a salvação. Mas Deus usa maravilhosamente e graciosamente meios ordinários para que eles sejam alcançados. E o principal meio ordinário que Deus usa são os pais. A responsabilidade que temos. Que Deus nos abençoe nessa tarefa difícil, mas compensadora e abençoadora. Amém? Amém. Alguém Amém. gostaria de complementar, fazer alguma pergunta, uma dúvida? Alceu, falar mais uma coisa que eu vivenciei esse final de semana. Passei na casa de uma pessoa muito querida, não vou expor aqui, e nós estávamos conversando sobre filhos, né? Eles têm 3 filhos. Eles não são crentes, não são convertidos, mas se preocupam, obviamente, como todos, na criação dos seus filhos, né? Então, a esposa largou o trabalho para ficar com as crianças, especialmente nesse período de homeschooling, dando todo o apoio, todo o suporte, e realmente isso para eles diferenciou muito em relação aos demais amiguinhos da escola. Mas daí eu realmente toquei nesse ponto, né? Remotando aquilo que a gente bem sabe, que proveito há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. E realmente esse empenho, com certeza vai ter um valor na vida dessas crianças. Vão ser bem instruídas, vão ter um comportamento moral muito melhor do que se isso for outorgada por um terceiro, né? Uma outra pessoa criar e não a mãe. E os princípios morais não serem os mesmos daquela família. Mas a minha pergunta foi, e onde está Cristo nisso tudo? Porque se você não deixar esse legado do segundo nascimento, que é o que você está falando, não expliquei com esses termos, mas expliquei entendendo ela, fazendo ela entender o que era o segundo nascimento. Realmente a gente entende como pai hoje que nada é proveitoso se a gente não tiver a bênção de ver os nossos filhos realmente verdadeiramente convertidos, né? Então, muito propício a tua colocação, a aula muito propícia, eu tinha lido quase completamente, mas ele toca em pontos muito importantes do ponto de vista prático na criação de filhos mesmo, especialmente isso é um ministério dos pais, usando de meios ordinários colocados pela palavra, de inculcar, de ensinar o caminho que deve andar, de criar hábitos de culto doméstico, de leitura da palavra, de direcionamento sobre o que os filhos vão estar lendo, vendo, ouvindo, para propiciar isso. Daí vai ser só por graça, uma facilitação para o novo nascimento. Mas excelente aula, obrigado pela aula, seu Deus abençoe. Amém. Mais alguém? Temos aí 6 minutinhos. Hoje estão todos tímidos, Alceu. Tá bom. Vamos fazer uma oração, então, para encerrar? Você ora para a gente, Gandolfo? Senhor nosso Deus e Pai, nesse instante especial que o Senhor nos reservou, nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe para junto de Ti, para junto da Sua palavra, esses momentos preciosos que passamos pela manhã cultuando o Seu nome, porque és o Senhor o único digno de louvor, de honra e de culto. E agora, especialmente nesse bate-papo gostoso na Escola Dominical, quando estamos seguindo um livro escrito por um dos seus filhos aqui na Terra, qual o Senhor deu o dom de escrever a literatura, ele está nos passando ensinamentos preciosos dentro da sua palavra. Toda a literatura é boa, honesta e agradável, desde que ela seja amparada na palavra do Senhor. Muito obrigado, esteja nos preparando cada vez mais o nosso intelecto, o nosso coração, a nossa capacidade de memorização e de entendimento da sua palavra nessas demais aulas que teremos a respeito desse livro. Te agradecemos pela vida do Alceu, por toda a sua família, pela sua esposa, pelos seus 2 filhos, pelos seus 3 netos. Cresce cada vez mais, graças a Deus, mais uma família do Senhor neste mundo. Nós te agradecemos
em nome e por amor de Jesus, por tudo isso, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, bom domingo. Aqueles que puderem abrir só para um print aqui, senão a gente vai tirar o print, vai ficar só nós 4 aqui. Precisa embelezar um pouco essa tela aqui, né? Eu ia ajustando aqui. Vamos lá, vamos tirar um print maroto aqui, hein? 1, 2, 3 e... Então, gente, vou colocar lá no grupo da igreja. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Bom domingo.